Então, pessoal, vamos ver aqui como é que fica a nossa ação derivativa com esse nosso sistema de nível, né? Para um nível e para dois níveis. Então, meu H inicial vai ser zero. Eu vou botar minha referência para 5. Então aqui, ó, eu estou mostrando o X é o meu nível, vai estar sempre em zero porque eu não botei o controlador ainda, e o R é o meu é a minha referência. Então vou adicionar aqui nesse outro gráfico o erro e o esforço de controle. Então o erro vai para 5, né? E o esforço de controle está em zero. Eu vou adicionar um KD de 1 para vocês verem o que acontece. Olha só. Olha o que acontece, aquilo que eu falei da quando ele passa de zero, ele começa em zero, né? Aqui com um pouquinho ele já vai para 5. Então, olha o efeito que eu tenho no meu sistema. É como se ele fizesse um pico de esforço tão grande que fosse demorando um tempinho ainda para secar. Perceba que esse pico aqui foi de valor 70, né? Então, se eu estivesse tratando em metros cúbicos, seria aí uma quantidade de água de 70 metros cúbicos para eu atingir um nível de 5 metros, né? Mas olha o que acontece. Como é que eu evito isso, né? Falei agora há pouco do P-D na aula passada. Então, o traço D em si. Quando eu boto esse tempo para ele ocorrer essa mudança da referência, no lugar de estar ocorrendo em zero, ela passar a ocorrer em menos um, o que é que acontece? O meu sistema, como ele começa a simular de zero, ele vai ver que não houve mudança na referência. Então ele não vai dar aqui esse pico devido ao R ponto, né? A gente vai tratar assim, porque do outro jeito realmente não fica muito bom. Eu vou colocar um KP igual a 1, porque é para o meu sistema ter alguma coisa para a gente analisar. E aí eu vou colocar esse KD igual a 1 também. O que a gente percebe nessa mudança? Ó, o meu sistema estava chegando, digamos que em 3, né? No seu valor de regime. Quando eu boto KD igual a 1, esse sistema fica mais lento, né? Eu acredito que ele vem chegar aqui em 8. E eu acho que ainda chega num valor menor. Não, chega no mesmo valor, é claro, né? Agora eu percebo porque o KD não vai alterar o meu permanente. Mas o efeito é deixar o meu sistema mais lento, que foi justamente o que a gente viu para o KD para um sistema de primeira ordem. Ele vai deixar meu sistema mais lento. Então vejamos como é que fica aqui o esforço de controle e a integral aqui do erro, né? Aqui eu tenho dois no e a derivada e o erro. Aqui eu tenho dois esforços de controle, eu vou separar. Eu vou botar o P e o D, porque eu quero analisar só a parte do derivativo, né? Mas aqui a gente percebe, ó, que como o Kp é igual a 1, o erro vai ser igual ao proporcional. Então essas duas curvas vão estar sobrepostas. Eu começo aqui com uma derivada de valor bem acentuada, negativa, né? Que ele está descendo bem rápido. E aí é o que o meu controlador faz. Tem um valor bem negativo. E à medida que esse erro vai se estabilizando no valor, essa minha derivada, o efeito dela, vai tendendo aí aqui para zero. Beleza? Vai ser proporcional aqui a essa tangente dessa curva do erro, né? Ela começa bem negativa
depois vai se estabilizando, vai ficando horizontal, e isso significa que a minha derivada é zero. Beleza? Então vamos aqui para... Quando eu aumento, a gente vai ver que se eu aumentar ainda mais, ele vai ficar mais lento e mais lento. Então, realmente no sistema de primeira ordem, o derivativo ele não tem nenhuma função, a não ser piorar meu sistema, né? Vamos ver como é que fica aqui no sistema de segunda ordem. Eu vou botar o nível inicial para ser zero. Vou botar aqui para a referência para 5. Deixa eu simular. Tenho meu x1, meu x2 e a referência. Então x1 e x2 vão ficar em zero, né? Por isso essas duas curvas estão sobrepostas. E a minha referência vai para 5, como a gente já viu. Aqui eu vou colocar o erro, que é referente ao valor do x2. E eu vou colocar o esforço de controle. Vou botar o P e o D. Então aqui não está acontecendo nada, né? Se eu colocar um KD, o que é que acontece? Olha, o meu proporcional ele vai ficar aqui em zero porque o KP é zero, né? E o meu erro ele vai ter esse pico, vai partir de zero até e vai para 5, né? Por causa da derivada, por causa dessa mudança da minha referência, que vai causar um pico no meu derivativo. E esse pico muitas vezes não é desejado, né? Porque dá um valor realmente muito distoante. Então eu vou colocar mais uma vez o tempo para essa mudança da referência ser negativo. Aí isso vai fazer com que minha referência ela comece em zero num valor e continue nesse mesmo valor, sem ter essa diferença, essa mudança nesse patamar de uma forma descontínua que cause tamanha reação da minha ação derivativa. Eu vou adicionar aqui um controlador KP para eu ter algum comportamento. Olha, aumentar o tempo de simulação para 100 segundos e eu vejo aqui um comportamento oscilatório, né? Deixa eu colocar para 60, talvez fique melhor. Pronto. Eu vejo aqui um comportamento oscilatório. Eu percebi que eu estava usando o KD, né? Vamos botar KD igual a zero. Ótimo. Ó como o comportamento está oscilatório. O que eu quero analisar mesmo, vou até mudar esse para R, para X2 também. Pronto. O que eu quero analisar é o X2. X2 é o nível do meu tanque 2, né, que é a variável que eu estou controlando. Perceba como está oscilatório. Sobe e desce e não estabiliza no valor correto. É claro, o KP não estabiliza no valor correto. E aqui eu não tenho KD, mas se eu colocar ele também não vai mudar isso. Então, o KP a gente conhece. Vamos adicionar um KD aqui. Percebeu que essa curva estava acima de 5, o overshoot dela, e ela diminuiu e ficou abaixo de 5. Vou voltar. Está acima de 5, um overshoot muito grande, que ele se estabiliza aqui em 4.1, 4.2, e ele vai para baixo de 5. Ele continua se estabilizando no mesmo canto, porque o KD não vai mudar isso. Mas aqui ele diminui bastante esse overshoot. E aí vamos ver como é que fica aqui o meu esforço de controle. Perceba aqui, que aqui eu consigo ver bem a ação derivativa. Eu tenho uma tendência bem negativa, então a minha ação derivativa é aqui negativa. Perceba que quando a derivada fica zero, é que eu tenho esse vale, né, onde a minha derivada é horizontal, indicando realmente que eu passo aqui por esse zero. E aí minha derivada começa a subir, né? O meu sistema começa a subir, a minha derivada vai estar para cima, até que aqui ela passa para zero de novo quando o sistema começa a se estabilizar.
Aí tem alguma mudançazinha, mas ele tende a ficar em zero. Então, pessoal, olha como é que o derivativo atua no meu sistema. Para a gente entender intuitivamente. Ele vai frear o meu sistema. Vai frear o meu sistema. Perceba que, ó, daqui para cá, nesse intervalo de 10 segundos, o meu erro cai muito. Né? Se cai muito, é porque meu esforço de controle está atuando com muita força no meu sistema. Perceba aqui que é o próprio esforço de controle aqui. Deixa eu colocar o aqui para vocês verem. Né? Ele é bem parecido com o UP, que é o meu proporcional. Né? Então você percebe que meu esforço de controle está atuando muito. Deixa eu tirar o que aqui eu acho que está atrapalhando. Mas ó, vamos pensar que o esforço de controle é esse rosa que é o proporcional, que é bem parecido. Ele está sendo muito agressivo, né? Começa aqui com um valor de 5, um valor bem forte, continua. O que acontece no meu derivativo? Como meu controle está sendo muito agressivo, meu sistema está se movendo muito rápido, ele vai ter um overshoot. O meu controlador, minha ação derivativa, lança um valor negativo, justamente para diminuir a minha ação de controle. Quando chega aqui, ó, minha ação de controle começa a subir. Quando ele vê que ela vai começar a subir muito rápido, o meu erro, né, ele tá subindo rápido, ele vai lançar uma ação de controle positiva para frear isso também. Então, o que acontece com o meu derivativo é que ele vai estar sempre freando o meu erro. E isso vai fazer com que o meu overshoot diminua. Né? Ó, perceba que sem o derivativo, o que é que acontece? O meu erro vai, ó. E ele tem essa queda para baixo, que é o overshoot. Depois ele sobe, tem essa passagem por cima aqui, que é outro overshoot, né? Só que na resposta fica para baixo. E depois ele tem essa outra passagem por baixo, que é outro overshoot. Quando eu adiciono o meu KD, o que é que ele faz? Ó, meu sistema tá descendo rápido, o erro tá descendo rápido demais. Diminui esse esforço de controle. Aí, ó, ele já não tem um overshoot se a gente considerar a referência, né? O erro não passa de zero, mas para o meu valor final ele tem um overshoot sim. Aí, quando ele vai subir de novo, ele vai ter outro overshoot. O meu proporcional age de novo, o meu derivativo age de novo. E assim ele vai freando o meu sistema para diminuir essa sobrepassagem. Então perceba quando eu aumento isso aqui para 2. Diminui ainda mais a sobrepassagem. Né? Eu estou aumentando ainda mais o freio que eu dou no meu sistema para ele não passar, né? Nem por cima nem por baixo. Diminuo para 3. Ó, tá quase sem sobrepassagem. Diminuo para 4. Agora sim meu sistema está sem sobrepassagem, né? Ele freia o suficiente, de forma inteligente o suficiente, né? Ele não freia se o sistema tiver, digamos, ó, perceba que aqui o sistema, eu estou atuando no sistema, mas o meu derivativo ele não tá freando nada, porque o meu erro não está variando de forma brusca. Ele só vai atuar quando o meu erro começar a variar de forma brusca, né? Então aqui eu já tenho uma resposta que tem uma característica que eu posso desejar aqui. Se eu não quiser uma sobrepassagem, se eu tempo de acomodação tá até ok, né? Mas não está chegando no meu valor final. Por quê? Porque o proporcional não consegue e o derivativo não mexe aqui no meu regime permanente, né? Que é quando minha curva se estabiliza. Então, nesse caso aqui, o que é que eu faria? Colocaria um integrativo aos poucos para ver se esse sistema converge para o valor que eu quero. Então, com o integrativo a gente vê que um valor bem pequeno ele já está querendo, ao longo prazo ele vai chegar em 5. Então, vamos aumentar aqui. Olha,
Tá chegando. Pronto, 0.3 ele já tá, ó. Já tá com a resposta que vamos dizer que é satisfatória para mim. Então, pessoal, por fim, eu vou mostrar a vocês a diferença dos esforços de controle. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Pronto. Ó, o meu erro e o meu proporcional, eles são a mesma curva, né? Porque o meu KP tá 1. Então, o meu erro é isso aqui. Né? E também a minha ação proporcional. Mas perceba que essa ação que estava assim muito, digamos, que está com um valor bem alto, é freada aqui pelo meu derivativo. Beleza? O derivativo está aqui em azul, ele freia essa ação rápida. Enquanto que o integrativo ele vai carregando e ele mantém aqui o meu valor em regime permanente, que é justamente isso que vai fazer com que meu sistema atinja a resposta desejada. Então eu tenho aqui a minha curva em vermelho, é o somatório desses três esforços de controle, e a minha curva em rosa é o proporcional, em azul é o derivativo, em verde é o integral. Se eu analisar essa rosa, eu vou ver que a integral dessa curva rosa vai ter o comportamento dessa curva verde, que é a integral. E a derivada dessa curva rosa vai ter o comportamento dessa curva em azul, que é o derivativo. Beleza? Perceba que minha integral, ó, ela vem crescendo, crescendo, crescendo. Quando o meu erro chega a zero, a minha integral se estabiliza e mantém o valor dela. Ele integrou o valor, aí quando fica zero não tem mais nada que integrar, né? Não adiciona nada e eu mantenho o meu valor. A minha derivada aqui está bem negativa. Quando ele se estabiliza aqui, a derivada, a tangente fica horizontal e a minha derivada fica zero. Então, fechando aqui as ações, né, ação proporcional, integral e derivativa, a gente vê que eles meio que se complementam na atuação no sistema. E a gente consegue fazer realmente controladores muito bons, muito eficientes com a técnica de P&D, que apesar de ser uma técnica, uma das técnicas clássicas, né, de controle, nada conseguiu ainda ter o impacto dela em termos de controladores mais modernos, mais sofisticados. Nada chegou perto de ter o impacto que um P&D tem. E continua tendo porque ainda é a técnica de controle mais utilizada. Porque com parâmetros simples, né, o KP, KD e KI, eu consigo obter, no geral, respostas muito boas. Depende, é claro, do meu sistema. Né? Se for um sistema realmente muito, muito complexo, aí o P&D pode ser que não seja eficaz, aí eu tenho que partir para uma solução de controle mais sofisticada. Então é isso, pessoal.